Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Creio que já podemos começar, né? Gostaria de agradecer a disponibilidade dos irmãos lá de Curitiba, o Peter também. Eu não conheço o outro irmão, mas agradeço, né? Estar participando conosco, é um prazer enorme. Apreciamos muito o ministério do irmão. E para iniciar a nossa reunião, vamos estar ouvindo então o hino Saudai o Salvador. Bom, irmãos, nós agradecemos a participação de todos. Também querendo dizer que, pelo menos no meu aparelho aqui, no canto direito superior, está escrito ali live em YouTube. Se você clicar ali, você vai poder compartilhar esse vídeo no YouTube também, né? Sinta-se à vontade aí, compartilhe bastante, tá? Eu gostaria de agradecer os irmãos, eu pude ver até agora da Igreja do Aeroporto, da Igreja do Portinari, também nossos irmãos Vanderci e Adriana, lá de Américo Brasilense. Estamos muito felizes da presença de vocês, além dos irmãos de Curitiba. E eu gostaria de convidar o irmão Elcio do Portinari, que nos levasse a Deus em uma palavra de oração, por favor. Elcio. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, irmãos? Ouvindo, Elcio. Estão ouvindo, normal. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus maravilhoso, eterno Pai, nós agradecemos porque no nome do Senhor Jesus Cristo nós podemos
aproximar-se de Ti. Nosso muito obrigado, Senhor, porque nós temos a salvação por meio dEle, por tudo que Ele fez por nós, morrendo no Calvário para nos dar a vida eterna. Nós agradecemos porque vivemos em dias difíceis, dias que uma pandemia tem afetado o mundo. Nós não sabemos o propósito disso tudo, mas tudo tem um propósito do Senhor. O distanciamento das pessoas, mas a nossa oração é que as pessoas, principalmente a igreja, não esteja distanciada do Senhor. Aqueles que estão distantes, nós oramos para que possa estar voltando para a Tua presença. Aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós oramos para que eles venham ver a necessidade de arrepender dos seus pecados e estar crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eles possam ver que os dias são maus, a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja está muito próxima e eles possam estar se arrependendo. Nós agradecemos também porque nós, como igreja, como filhos, o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que passamos por momentos difíceis, nós sabemos que a todo momento vem tribulação, mas em tudo o Senhor tem nos ajudado. Nós agradecemos por tudo. Agradecemos pela vida dos irmãos, pela igreja, pela comunhão que temos. Nós agradecemos porque a família de Deus é grandiosa. Nós louvamos o Teu nome por cada um. Oramos também, Senhor, por essa mensagem essa noite. Que o Senhor esteja mais uma vez usando o Teu servo, Peter, e no poder do Teu Santo Espírito ele possa trazendo uma mensagem que vem estar edificando as nossas vidas, que nós não sejamos apenas ouvintes da Sua palavra, mas que possamos colocar em prática em nossas vidas. Nós agradecemos por tudo, deixamos tudo em Tuas mãos, orados e confiados hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Senhor e Salvador. Amém. Bom, irmãos, vamos aproveitar o tempo e já passar a mensagem para o irmão Peter lá em Curitiba. Irmão Peter está com a palavra. Boa noite, amados irmãos. Como é bom vê-los, alguns conhecidos, outros desconhecidos, mas o importante é que nós somos irmãos em Cristo e podemos compartilhar juntos a palavra de Deus. Se fosse há 100 anos atrás, não teríamos esse recurso ainda. Estaríamos muito mais isolados, mas agora temos esse privilégio de poder comunicar a palavra do Senhor. Nós queremos pensar hoje a respeito desse tema que está aí na tela. O dia se aproxima. Dá para aumentar? Essa expressão vem do livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em certo sentido, nós deixamos a nossa congregação nesses dias, né? Mas não por espontânea vontade, mas devido às circunstâncias. Mas o que realmente o autor está querendo dizer? Vamos pensar em alguns fatos que estão para acontecer. Pensando em Apocalipse 11, 15 em diante. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, aqui uma profecia importantíssima que está para se cumprir. Continuando, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. Então, temos aqui algumas coisas que vão acontecer. Iraram-se as nações, a ira das nações contra a palavra de Deus, e veio a tua ira, que já está predita há muito tempo, e o tempo dos mortos para que sejam julgados,
e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Isso, naturalmente, é um resumo dos acontecimentos nos tempos finais. Eu não vou entrar aqui na questão cronológica desses acontecimentos, mas podemos estar plenamente certos, essas coisas vão acontecer, estão lá para frente, e quando o dia se aproxima, quando essas coisas vão acontecer, já no tempo, quando está perto, nós devemos lembrar de alguns fatos. Nada acontece por acaso. Nós fomos pegos de surpresa por essa pandemia, mas Deus não. Já estava nos planos de Deus para os tempos finais, e Deus tem um propósito com tudo que Ele faz, inclusive também com essa pandemia. Queremos pensar, então, em algumas lições que devemos aprender, tendo em vista aquilo que vai acontecer. Em resumo, tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações e veio a tua ira. Isso em relação às nações. A Bíblia nos mostra que nos tempos finais haverá uma rebelião contra Deus. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, nós estamos claramente aqui de que os acontecimentos finais fazem parte de uma luta espiritual. Naturalmente, com muitos reflexos também na vida real, mas é uma luta entre Deus e os seus inimigos, e Deus simplesmente vai se rir dos seus inimigos, porque não há nenhuma chance de eles vencerem. E nós temos muitas características nos tempos finais que mostram que o mundo está procurando realmente a governar sobre tudo que existe. Alerta: ministro britânico Gordon Brown convoca a criação do governo global e uma nova ordem mundial. É um convite direto: vamos formar este governo global. Também James Powell, ele escreveu: nós teremos um governo mundial, gostemos ou não. A questão é apenas saber se ele virá por consentimento ou por conquista. Então, o mundo está se preparando para um governo mundial. E coloco isso como certo, isso vai acontecer. E também, depois da pandemia, está havendo uma grande movimentação na questão de criar uma nova ordem econômica mundial. O grande reset, quer dizer, redefinir toda a economia. E sabemos que isso faz parte dos planos para o governo do Anticristo. Esse grande reset será o tema de uma cúpula gêmea única em janeiro de 2021, convocada pelo Fórum... Desculpe, pelo Fórum Econômico Mundial. Então, tudo está se encaminhando para aqueles acontecimentos descritos em Apocalipse, capítulo 11. Podemos dizer, o dia realmente se aproxima. Mas o que isso significa para nós? Em primeiro lugar, temos que lembrar que Deus está no controle. Isso é muito importante. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, isso é um fato muito importante. Sempre lembrar, Deus está no controle. Não há imprevistos para Ele. E nós podemos nos sentir seguros porque sabemos que o nosso Deus
está no controle da situação. Mas, além desses fatos, sabemos pela Bíblia que em tempo de calamidade, algumas lições são muito importantes para a gente lembrar. Então, lições de Deus cristãos. A primeira lição, eu sou o Senhor. O que isso significa? Quando houve aquelas pragas no Egito, Deus começou a apontar para esse fato. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou o Senhor. Em primeiro lugar, Deus mostrou para Moisés, o servo dele. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. É interessante que Moisés devia estar sabendo disso. Mas é interessante que Deus começa com ele. Deus quer convencer, em primeiro lugar, os seus servos que ele é o Senhor. E Moisés teve alguma dificuldade para aceitar isso, em dois níveis. Em primeiro lugar, ele não queria obedecer a Deus. Eu não quero ir para Faraó, manda outra. E Deus ficou bravo com ele. Você é o escolhido. Em segundo lugar, Moisés demonstrou desconfiança. Será que Deus tem condições de realizar o seu plano? Então, em primeiro lugar, Deus mostrou para Moisés, sim, eu sou o Senhor e eu estou ordenando que você cumpra a minha vontade. Em segundo lugar, Deus precisou mostrar isso para o seu povo. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. É interessante que Deus não começa com os ímpios. Para nós seria lógico, né? Os descrentes devem saber que Deus é o Senhor. Mas ele começa, em primeiro lugar, com os líderes espirituais, em segundo lugar, com o seu povo. Hoje podíamos dizer, Deus quer convencer, em primeiro lugar, os seus mensageiros da palavra de Deus, e depois ele quer convencer a sua igreja que ele é o Senhor. E nessa pandemia, Deus quer nos mostrar, eu sou o Senhor. E só depois disso, Deus vai mostrar isso para os egípcios. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então os filhos de Israel iriam ser tirados e Deus iria provar para os egípcios, eu sou o Senhor. É muito interessante notar isso em vários textos da Bíblia. Isso aparece especialmente no livro de Ezequiel. Deus sempre dizendo, e saberão que eu sou o Senhor. E Deus não fica só nisso para mostrar aos egípcios que ele é o Senhor. Ele mostra que ele manda no Egito também. Então ele disse a Moisés, e saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Quer dizer, Deus não é o Senhor lá nos céus, mas eu mando aqui no Egito, essa terra me pertence. Seria como se Deus falasse em primeiro lugar para os servos de Deus, os pregadores, eu sou o Senhor. Depois falasse para a sua igreja, eu sou o Senhor. Depois falasse para o povo do Brasil, eu sou o Senhor. E, finalmente, o Brasil me pertence. Eu sou dono do Brasil e essa terra me pertence. Então, note aqui essa sequência. Deus, eu sou o Senhor, para seu servo, em primeiro lugar, para o povo de Deus, em segundo lugar, e só depois para os inimigos. Uma pergunta. Será que um servo do Senhor pode entrar em dúvidas na questão que Deus está no controle da situação? Um pregador também pode ficar desanimado, agitado, deprimido. Deus quer começar em nossa vida. Em segundo lugar, ele quer mostrar para a igreja, eu sou o Senhor da situação. Em terceiro lugar, ele quer mostrar para o povo dele. E essa questão de Deus ser o Senhor realmente é uma mensagem muito confortadora para o seu povo.
Vamos ver o episódio, Êxodo capítulo 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então, nota aqui o aspecto confortador, consolador. O povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho, por trás cercado pelo exército egípcio poderoso, e agora parecia que estava tudo perdido. Existem, às vezes, momentos da nossa vida quando pensamos que está tudo fora do controle. Não vemos saída nem para frente nem para trás. Não há por onde escapar. E nessa hora Deus diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ele mostra que Ele é o Senhor da situação. Então, estamos nós crendo que Deus é o Senhor. Se tivermos essa firme confiança, então poderemos também anunciar isso para as pessoas que não são salvas. Nós temos um Senhor e Ele está no controle da situação. Então, no livro de Ezequiel, eles estavam lá no cativeiro, chorando, lamentando, muitas vezes pensando no templo que haviam perdido. E nós lemos mais de 40 vezes: sabereis que eu sou o Senhor. Lá no cativeiro, Deus sempre de novo fala para o povo: sabereis que eu sou o Senhor. Então, mesmo naqueles momentos quando parece que está tudo perdido, Deus quer nos fazer conhecer essa realidade: eu sou o Senhor. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Estavam lá no cativeiro, mas iriam voltar, e Deus estava no controle da situação. Então, em tempos de pandemia, Deus nos ensina: eu sou o Senhor. Mas Ele tem mais algumas lições para nos ensinar. A segunda lição que Deus manifesta sempre em tempo de dificuldade, de calamidade: volta para mim. Jeremias escreveu na mesma época de Ezequiel. E veja o que ele fala em capítulo 4, verso 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se te tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Então, Deus tinha seu motivo para mandar o povo judeu para a Babilônia, mas junto com esse castigo, ele está dizendo: volte para mim, abandone seus pecados e volte para mim. Isaías 65, 2. Relacionamento pessoal com Deus. Estou realmente em comunhão íntima com o meu Deus. Quantos crentes estão em pecado? Lemos em Apocalipse 2, 5. Volta depois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Então, é um tempo de meditar. E nós temos, nesse tempo, em nossos grupos de oração, constantemente lembrado aqueles que se afastaram da comunhão com a igreja, comunhão com Deus. É um tempo de chamar de volta. As pesquisas indicam que é maior o número dos que estão afastados da comunhão do que estão integrados na comunhão da igreja. Em outras palavras, mais desviados do que pessoas praticantes. E sempre uma situação dessa deve levar o cristão a refletir: qual é realmente a minha situação espiritual? Estou lendo a Bíblia, estou orando, estou em comunhão com meus irmãos,
como é que é realmente a minha situação espiritual. Em tempo de pandemia, Deus nos ensina, volte para mim. É um tempo de chamar de volta para a comunhão. Uma terceira lição que Deus nos quer deixar em tempo de calamidade, a lição de que a nossa pátria não está aqui, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 a 21. Então, é muito importante lembrar que a nossa pátria não está aqui. Podemos estar tão voltados para a nossa propriedade, os nossos bens, o nosso emprego, e facilmente esquecer que não estamos no nosso lar verdadeiro. E quando Deus dirigiu pessoas por grande sofrimento, eles chegaram a essa conclusão, realmente aqui não é a nossa pátria. Hebreus 11, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Mas agora desejam uma melhor. Isto é a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então esse povo sofreu barbaramente. Mas esse sofrimento levou eles a pensar e refletir sobre essa questão. Eu quero uma pátria melhor, eu quero um lugar melhor onde vou morar. Assisti uma palestra na semana passada de uma igreja na Alemanha, onde estavam tendo uma reunião especial para lembrar dos perseguidos. E o palestrante, ele contou um episódio da China. Havia uma reunião de 100 estudantes cristãos lendo a Bíblia, pesquisando sobre o futuro, e de repente o local foi cercado por soldados, fecharam todas as saídas, menos uma porta, colocaram na frente dessa porta uma cruz e disseram: qualquer pessoa que sair por essa porta, pisar nessa cruz como símbolo de pisar em Cristo e amaldiçoar a Cristo, está livre, pode sair com vida. Mas qualquer pessoa que não estiver disposto a pisar nessa cruz, essa pessoa vai ser fuzilada imediatamente. Os primeiros 7 que saíram negaram a Cristo. Então a moça saiu, se ajoelhou ao lado dessa cruz, deu graças a Deus pelo seu infinito amor, deu graças a Deus pelo sangue de Cristo derramado numa cruz do Calvário, deu graças a Deus que foi purificado os seus pecados, deu graças a Deus que tinha uma pátria celestial. Aí ela se levantou, foi levado para o paredão e foi fuzilado imediatamente. Os outros 92 alunos que estavam vendo essa cena ficaram tão comovidos com a dedicação. Todos repetiram o mesmo gesto da moça, dando graças pela salvação em Cristo. E todos eles foram fuzilados. Eles tinham uma esperança: a nossa pátria não é a China, a nossa pátria está no céu. Estamos tão preocupados com o Brasil, sem dúvida, devemos orar pela paz do lugar onde estamos morando, diz a Bíblia. Porém, isso deve nos fazer lembrar muito mais: a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. Jesus disse: dê-lhes a sua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Então, em tempo de pandemia, Deus quer nos ensinar: a nossa pátria está no céu e não está aqui neste mundo. Uma outra lição que Deus nos quer ensinar
a esperar a volta do Senhor. As duas últimas orações de Apocalipse, capítulo 22, tratam desse assunto. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Uma súplica para Jesus voltar logo. O crente espiritual deve estar constantemente vivendo no desejo do breve retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E outro verso, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Numa reunião de oração via Zoom que nós tivemos essa semana, tratamos da questão: você gostaria realmente que Jesus voltasse hoje? É interessante que duas pessoas disseram: me dói o coração quando penso que tenho familiares que não andam com Deus. Eu queria muito, mas isso é uma coisa que me segura. Note o que esse verso diz. Em primeiro lugar, um pedido para Cristo chegar, depois, quem quiser, tome de graça a água da vida. Esse pedido deve estar envolvido num convite aos descrentes: venha. E uma irmã que tem um filho não salvo, que participa desse grupo, e o filho dela está com coronavírus, chorou. E disse: como eu queria que ele fosse salvo nesse tempo já de pandemia. Eu tenho uma lista de oração onde estão os nomes das famílias da igreja, também nomes de candidatos a batismo, de missionários, apoiadores especiais, outros grupos. Eu fiquei pensando, alguma coisa está faltando nessa lista. Então, coloquei em último lugar: ora, vem, Senhor Jesus, para nunca esquecer um dia de orar pela sua volta. Esperado céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Esperar é uma posição ativa de realmente ter um grande desejo que Cristo volte. Em tempo de pandemia, Deus nos ensina: esperem a vinda de Cristo. E mais uma lição muito importante. Isso nos deve levar a pensar na nossa santificação. A questão não é só encontrar o Senhor nos ares, mas a questão é como eu vou encontrar o Senhor nos ares. Nós lemos a respeito de uma igreja de Apocalipse, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas disso. Quantos cristãos vivem em pecado hoje em dia? Acho que dá para combinar perfeitamente a vida na igreja e, ao mesmo tempo, cultivar os seus pecados, muitas vezes ocultos. E a Bíblia diz para essa igreja de Sardes: você só tem poucas pessoas que não se contaminaram. Em Efésios capítulo 5, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nota que ele está falando sobre a vinda dele. Ele quer nos encontrar como uma igreja santa e irrepreensível. O apóstolo Paulo trabalhou com esse propósito, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mais uma vez, esse grande desejo do servo de Deus, que a igreja seja pura para a volta do Senhor. O apóstolo Pedro estava preocupado com isso. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Trata mais uma vez de que forma Cristo vai nos encontrar quando ele vier nos buscar. Também 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também está tratando da questão do retorno de Cristo. Ele quer nos encontrar
plenamente consumados, corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Isso trata realmente de uma santificação. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, nota que ele fala também sobre a vinda dele, e daí ele diz, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Veja quantas vezes a Bíblia destaca esse fato de nos encontrar santificados, puros, sem mácula, irrepreensíveis no dia quando Cristo vier. É certo que devemos orar para Cristo voltar logo, mas junto com isso devemos ter essa atitude. Eu quero estar preparado no sentido também dele me encontrar da forma como ele gostaria de me ver. Em tempo de pandemia, Deus nos ensina a viver em santificação. São lições muito importantes para a nossa época. E agora voltamos para o nosso primeiro texto, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É importante que haja uma boa comunicação entre os membros de uma igreja local para uma administração, para acompanhamento, para ver como é que está a tua situação espiritual. Você está realmente em ordem com Deus? Você está vivendo uma vida de santificação? São lições muito importantes para aprendermos nesse tempo de pandemia. O dia se aproxima e nós devemos estar preparados, confiantes, porque Deus é o Senhor. Ele tem poder para nos guardar, para nos conduzir, para nos guardar em todas as situações. Devemos estar numa vida de dedicação a Ele, de santificação e de preparo para o encontro de Jesus Cristo. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus possa nos abençoar, confortar quando existe dores, quando existe perda, quando existe tristeza, e possa nos manter animados, porque Ele é poderoso para isso. Muito obrigado e uma boa noite. Bom, boa noite, estão me ouvindo? Ok. Nós que agradecemos, irmão Peter, pela colaboração, pela palavra, pelo conforto que nós recebemos de tudo que nós ouvimos. Realmente essas palavras são muito importantes para nós, de recordarmos das promessas do Senhor Jesus Cristo e também o fato de Ele estar vindo para nos levar para aquela que é a nossa pátria verdadeira. Gostaria de agradecer os irmãos de São Paulo, Santa Cruz das Palmeiras, Brasília, Buritizal, Américo Brasilense, da Igreja do Aeroporto, do Portinari, do Veracruz. Se eu esqueci alguma cidade ou alguma igreja local, vocês me perdoem. E eu gostaria de, agora, nós ouvirmos mais um hino, interpretado pelo irmão Luiz Soares, né, o Dia Radiante, o hino de número 244 do nosso inário. Vamos ouvi-lo. Em breve o dia radiante em santa luz, em que afinal vencido o mal virá reinar Jesus. O Salvador domínio terá de mar a mar, e a proteção da sua mão aos justos há de dar. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto agora está. Breve o dia vem,
breve o dia vem em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. A voz do engano no mundo se ouvirá, não mais horror do tentador o povo afligirá, mas todos a verdade a todos falarão, e ao grande Deus os santos seus com gozo adorarão. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto agora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Por esse dia alegre suspira a criação, com dor aqui sofrendo em si sua dura escravidão. Porém de tal tristeza então se livrará, ao refugir no bom porvir a luz que bênção dá. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto agora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Bom, para encerrar a reunião, eu gostaria de convidar o irmão Vandercy, de Américo Brasilense, para nos levar a Deus em oração. Por favor, irmão Vandercy. Senhor Deus, nosso amado e bondoso Pai. Senhor, nós agradecemos por esse rico privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós nesta noite. E mais uma vez, Senhor, sermos edificados pela Tua santa e boa palavra através do Teu servo. Servo este, ó Pai amado, que nós rogamos as Tuas bênçãos, os Teus cuidados, para que o Senhor continue abençoando o nosso irmão desse ministério maravilhoso, Senhor. Pedimos também, ó Pai amado, por cada um dos ouvintes, ó Deus, que tem se dedicado nesta noite para aprender mais da Tua santa e bendita palavra. Senhor, nós agradecemos, ó Senhor, porque mesmo em meio a esta pandemia, ó Senhor, mesmo em meio a esta quarentena, o Senhor tem nos dado o privilégio, ó Pai amado, de através dessa tecnologia, podermos estarmos reunidos, ainda que distante uns dos outros, mas em espírito e em verdade. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, e rogamos, ó Deus, os Teus cuidados para cada um de nós, ó Deus, para que nenhum de nós venhamos nesses períodos que nós estamos passando, ó Pai amado, nos enfraquecermos, mas muito pelo contrário, que possamos, ó Senhor, nos fortalecer através da Tua palavra, para que ao retornarmos aos momentos que nós tínhamos anteriormente congregando como era de costume, para que todos nós possamos retornar, ó Pai amados, firmes na fé, na qual nós temos aprendido no Senhor. Senhor, livra-nos deste mal que tem assolado aos nossos governantes, ó Pai amado, o qual o Senhor os incumbiu, ó Pai amado, de governar, de administrar, ó Senhor. Assim nós pedimos também, ó Pai amado, os Teus cuidados aos profissionais da saúde, homens e mulheres, muitos que têm dado a sua própria vida aos cuidados de outros, ó Pai amado. Nós oramos, ó Deus, e tudo nós entregamos nas Tuas mãos, porque até aqui a boa mão do Senhor tem cuidado de nós. E mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado por esse
momento de comunhão que nós temos gozado com os irmãos. E no nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecidos. Rogamos ao Senhor as tuas bênçãos e os teus cuidados a cada um de nós nessa semana que se inicia. Que possamos, no decorrer desta semana, continuar, ó Pai amado, sentir a boa mão do Senhor cuidando de cada um de nós. Assim eu oro e agradeço no perfeito nome de Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Vandercy. Abraços a todos os irmãos de Américo Brasilense. Muito obrigado. E gostaria de agradecer também aos irmãos de todas as igrejas locais que participaram. Mais uma vez aos irmãos de Curitiba, Peter também, o irmão que está junto com ele. Nós agradecemos muito. Foi um prazer ter ouvido a palavra. Então, estão todos de verdade, os sócios